Boa tarde para todos e para todas. Vamos falar algumas coisas hoje, vários assuntos hoje. É, Vamos ver quais assuntos vão fluir, né? Por enquanto, eu não vou definir um tema. Vamos ver o que vai fluir na nossa conversa aqui de hoje. E, e aí talvez depois eu coloque o título de acordo com o assunto que for fluindo, tá? Então, uma coisa que eu tenho pensado é da questão lá do que o Gasparetto, ele bem antes da doença dele, antes do Luiz Gasparetto, né? Antes dele chegar lá, do falecimento dele mesmo, né? Nas últimas mensagens que ele que ele trouxe, né, para nós, que ele nos deixou, ele falou que durante anos e anos e anos, ele veio trazendo para as pessoas, né, o fato de que elas não são vítimas e de que elas têm essa capacidade de fazer transformações na vida delas. E de fato, isso que ele trouxe é totalmente correto, né? Totalmente correto e até um certo ponto, né? Até um certo ponto. Inclusive o material dele está aí e é vastíssimo, é interessantíssimo. E para quem quer autoconhecimento mesmo, não tem ninguém melhor, gente. Não tem. Na minha opinião, é um ser, né, é uma pessoa que dissecou muito do ser humano e está aí exposto o material dele. Tem também a loja virtual dele, né? Quer dizer, pesquisem, procurem. Para quem quer, você vai encontrar, você vai pesquisar para comprar e também até de graça mesmo. Tem muitos vídeos por aí no YouTube, enfim, né? Quem quer procura, quem quer vai atrás, quem procura acha, né? Quem bate a porta abre. Então tá aí. Então no finalzinho da vida dele ele falou, né, que ele lutou não, mas que ele todo o esforço desses foram 50 anos, enfim, né, da carreira dele, da vida dele. Durante todo aquele tempo, todo o empenho dele foi para trazer para todo mundo: vocês não são vítimas, vocês podem fazer transformações reais na vida de vocês e vocês têm esse poder. E de fato, ele está certíssimo nessa questão, como eu disse, até um certo ponto, né? E ele percebeu isso bem próximo ao fim, nos últimos áudios, nos últimos vídeos, podcast, vídeo, que ele principalmente vídeo, que ele postou, né, que ele publicou, que ele apareceu, enfim, né, nas redes sociais. Ele falou isso, né, dessa influência que nós sofremos, essa influência externa que nós sofremos, né? Seja através de energias que vêm dos outros, seja através de seres conscientes, né? Eles chamam de sencientes também, mas enfim, né? Seres que estão afetando você e que estão e que você acaba sendo influenciado de alguma maneira através das atitudes, das decisões, dos pensamentos, das emoções dos outros. E isso é muito um estudo, até mesmo, por que não dizer recente, com base aí nos estudos da física quântica, por exemplo, né? Que veio trazer para todos que estamos todos emaranhados, estamos todos conectados, né? O pensamento de um vai afetar todos, que tem vários experimentos disso, né? O experimento da ação à distância, né? Foi feito um experimento, não vou entrar em detalhes de experimentos, mas foi até chamado de ação fantasmagórica à distância, né? É feito a separação das pessoas e aí uma pessoa é relacionada à outra, e mesmo numa câmera de Faraday, que é uma câmera que vai fazer o isolamento da pessoa, né? Essa relação que é feita entre as pessoas, você faz com que uma
a atitude de uma pessoa em relação a outra, ou o pensamento, ou o desejo, a vontade de um em relação ao outro, que está isolado por uma câmera, faz com que interfira, que a pessoa sofra, tenha reações, ou seja atingida, mesmo numa câmera de proteção, de isolamento total, seja atingida pelas ações, pensamentos, sentimentos, desejos e vontades da outra pessoa. Então você vê, né? Isso é física quântica, isso tem experimento disso. Então quer dizer, né? Então aí essa foi a preocupação do Gasparetto, né? Então somos vítimas. Ele não queria, ou tinha dificuldade, ou talvez não, né? Talvez seja uma percepção minha, mas aí, né? O que acontece? Toda uma pesquisa, todo um estudo tem que ser revisto, de que somos sim, entre aspas, vítimas, de certa forma, né? De pensamentos, emoções, desejos dos demais, né? Que são direcionadas a nós. Então, essa coisa de que estou totalmente fazendo a minha vontade, estou totalmente 100% aqui agindo conscientemente naquilo que eu quero, e tudo depende só de mim. Isso cai por terra, né? Isso cai por terra porque começa a vir à tona essa consciência de que precisamos uns dos outros, precisamos e dependemos da colaboração uns dos outros. Quanto melhor o outro tiver, melhor também eu vou ficar. Quanto melhor eu tiver, melhor o outro também vai ficar. Por isso que o egoísmo, né, essa coisa dessa postura de não ser vítima, desses vários anos de estudo dele, foi tão importante. Porque quanto melhor a pessoa tiver, quanto mais egoísta ela for, no sentido de buscar o melhor para ela, mais ela vai ter condições, ela vai estar apta a também levar o melhor para os outros e oferecer o melhor aos outros. Agora, a gente também não pode esquecer que o outro também está nos influenciando, entre aspas, está nos prejudicando ou nos ajudando, de acordo com o comportamento, com a postura, com as escolhas que ele ou ela tem feito. Então, o que fazer com isso, né? Já que nós não estamos, nós não temos o domínio sobre a vontade do outro, o desejo do outro, a opinião do outro, os interesses do outro, né? O que a gente pode fazer, por exemplo, é observar, né? Observar em nós a influência que sofremos dos demais e trabalhar em nós por que aquela influência está acontecendo em mim, né? Porque isso é o quê? Isso é tomar o poder para si, o poder para si mesmo. Então, nesse caso, a gente não está rejeitando, a gente não está negando que tem uma certa influência dos demais que está chegando até mim. A gente não está negando e rejeitando isso. Porém, também estamos vendo que não somos vítimas no sentido de que podemos ou devemos tentar fazer alguma coisa a respeito disso, né? E isso está em nós, né? Quer dizer, se eu estou sofrendo aqui uma interferência de alguma outra pessoa e eu estou vendo que por exemplo, né? Estou me sentindo mais alterado aqui emocionalmente, né? Então, quer dizer, por alguma razão, aquelas escolhas que a pessoa vem trazendo, vem fazendo para a vida dela e tal, e tudo isso, está provocando em mim alguma reação, alguma rejeição ou alguma tensão, né? Então eu vou observar isso no meu corpo, né? Como que isso se dá, como que isso afeta o meu todo, né? Lembrando que nós somos um todo, apesar de sermos constituídos de partes, somos partes que formam um todo. Então você vai observar como
que aquela atitude daquela pessoa, ou aquela estilo de vida da pessoa, ou forma de viver da pessoa, está afetando a minha parte e o meu todo, o meu conjunto, o meu todo. Então, quer dizer, isso é tomar o poder para si. Existe a interferência dos outros? Existe. Só que, se por alguma razão, aquela interferência que eu estou sofrendo pode ser de vivo, pode ser de morto, né? Encarnado, desencarnado, espírito, pode ser só energia, enfim, está chegando até mim. E o que eu vou fazer com isso? Então, mais uma vez, é uma tentativa de sair da condição de vítima e tentar fazer o que se pode, até que o outro, por alguma razão, por alguma questão, acabe tomando a iniciativa de tomar uma consciência melhor e maior da realidade. Então, isso é o que a gente pode fazer. Então, você vai pegar e vai observar essas questões que estão acontecendo em você, essas interferências de pensamentos, emoções e sentimentos, essas reações que estão chegando até você, e você vai aceitá-las, você vai absorvê-las em você. E aos poucos você vai vendo, você vai percebendo que vai ficando mais fácil você conviver com essas diferenças todas dos outros, e que essas questões que antes tinham resistências e que você se incomodava com a presença do outro, com a energia do outro, à medida que você vai aceitando, você vai liberando em você. E aí que está o seu poder, a sua autonomia em trabalhar essas questões, porque o outro só vai mudar, só vai repensar, ou só vai considerar uma série de coisas quando ele quiser e se ele quiser. E até lá você vai ficar sofrendo, resistindo, não aceitando o outro. É prejuízo para você mesmo. Então uma coisa que você pode fazer é isso. Observando-se, você vai vendo como aquela atitude daquela pessoa, aquela forma que ela escolheu conduzir a vida dela, vai afetando você, vai te atacando, né? Às vezes a energia da pessoa te ataca mesmo, e você vai percebendo isso, e à medida que você faz isso 1, 2, 3, 4, 100 vezes, seja lá quantas vezes for preciso. Então, quer dizer, é um trabalho que é toda hora, é cada minuto, cada segundo, cada dia, cada mês, cada ano. Esse é o trabalho, né? Não é uma coisa que, estou observando aqui a interferência que o outro está fazendo em mim, então isso vai dissolver, isso vai parar no próximo segundo. Não é assim, né? Vai observando, vai percebendo, vai vendo, vai sentindo, veja como afeta cada parte, veja como afeta o seu todo, o seu conjunto, e aos poucos isso vai liberando, isso vai dissolvendo, você vai aceitando o outro como o outro é, vai aceitando as escolhas que ele faz, as emoções do outro, os sentimentos, os pensamentos, as reações, a forma como o outro conduz a vida dele. Então isso você imagina, isso eu estou falando de uma pessoa que você tem essas reações e que essa pessoa te afeta, uma pessoa. Agora você imagina 7 bilhões de pessoas. Pois é, cada um fazendo as suas escolhas, cada um vivendo a sua maneira, cada um colocando as suas emoções emoções, pensamentos e sentimentos a serviço dos próprios interesses, em detrimento de todos os demais, ou seja, que os demais, com perdão da palavra, né, que os demais se dane, eu vou buscar aqui o meu interesse acima de tudo e todos. Então você imagina, 7 bilhões fazendo isso, e você indo no sentido contrário, no sentido oposto de que, não, as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus desejos, os meus sentimentos, emoções, elas também interferem nos demais. Então, por isso, eu vou fazer o possível para escolher melhores pensamentos, melhores sentimentos, melhores emoções, melhores escolhas que não prejudicam nem a mim e nem aos demais. Por quê? Porque você sabe que tem esse processo de interferência e você não quer ser um agente que vai estar prejudicando a si mesmo e aos outros, porque você sabe que tudo que você faz, você está emitindo e você está mandando para o outro e está voltando para você. Então você, com essa consciência, você
passa a ter uma atitude, uma postura diferente diante da vida. Vocês entendem? É aí que eu quero chegar. É aí que eu quero chegar. Então é um trabalho, não é fácil, vai exigir muitas vezes muita catarse, que são liberações emocionais, muito choro, muita tristeza, muita raiva da vida, raiva do outro, raiva da família, raiva do trabalho, raiva da condição da vida que você tá, que você leva, da sua situação enquanto ser humano. Vai ter muito disso, muita tristeza, muito ódio, muito ressentimento, muita mágoa, querer culpar os outros, querer culpar a si mesmo, destruir a si mesmo. Vai ter muito disso? Vai ter muito disso. Porém, você vai insistindo e você não vai desanimar. Você vai persistir. Você vai, se precisar, se dar um tempo, se precisar tirar um descanso, às vezes uma boa noite de sono, às vezes comer uma comida que você gosta, fazer algum esporte que te relaxa, que te deixa mais em paz, ouvir uma música relaxante, namorar, enfim, você vai procurar aquele meio que te dá um alívio da sua tensão, da sua raiva muitas vezes, tomar um bom banho. São alguns exemplos, né? Uma massagem talvez, coisas que te fazem se sentir bem, né? Porque você não vai mudar a realidade está aí e a realidade é essa, conforme eu estou descrevendo. Conforme eu estou falando aqui para vocês, é isso, né? Não adianta não aceitar, não adianta brigar contra isso, não adianta querer impor sua vontade, querer tudo passando por cima dos demais. Você não vai conseguir, né? Como se diz, é uma luta em glória. É uma luta em glória. Você vai tentar, vai quebrar a cara, 1, 2, 3, 4, 100 vezes e vai ficar nessa coisa que eu não aceito, ou eu quero porque eu quero, eu bato o pé e tudo isso, né? E você vai ficar nisso indefinidamente, até você querer repensar tudo isso. Que as coisas nem sempre ocorrem da maneira que a gente quer, que a gente deseja, né? As pessoas nem sempre são também da maneira que a gente quer, o que a gente espera, o que a gente deseja. E tudo bem, né? E tudo bem com isso. Vocês entendem? Então, é importante olhar para isso, né? Essas interferências que acontecem. Porque aí você pode fazer alguma coisa em você, dentro de você, porque é sempre uma questão interna, uma questão de você pegar e você olhar para você mesmo. Você pegar e olhar o que está acontecendo com você e o que você pode fazer dentro de você, ou se não pode fazer nada, você vai simplesmente aceitar-se da maneira que você é. Então tem essa grande ilusão, né, de que existem corpos separados, que tudo está separado, né, pensamento está separado, emoção está separada, sentimento está separado, que tem o meu corpo, a minha cabeça, tem o seu corpo, a sua cabeça, né? E a gente vai percebendo que não é bem assim, né? Que está tudo interligado, que não tem 2 corpos, só tem um corpo, né? A gente está dentro de um grande corpo, que tem tem a representação aqui de um corpo, né? Eu estou vestindo aqui, teoricamente, ou aparentemente, né? Eu estou aqui num corpo. Porém, esse pequeno corpo que eu estou, que eu visto ou que eu uso, ele é a representação do corpo total, né? Pode-se dizer, para a gente ter uma ideia, do corpo planetário ou do corpo cósmico, porque também não se restringe só ao planeta, pode se restringir, podemos falar também da galáxia, do universo, né? A Via Láctea, universo local, universo não local, né? Tudo que é visível, o que também não é visível, tudo isso é o meu corpo. E quando eu falo meu corpo, está incluído tudo isso que eu descrevi. Tudo isso. Então percebam, né? Percebam como tudo está ligado, tudo está interferindo,
em tudo, tudo interfere em tudo o tempo todo, né? Então por isso é que muitas vezes você não sabe, né? Por que me bateu uma tristeza, né? Tava tão alegre aqui, de repente me bateu uma bad, uma tristeza, né? Porque pode ser que, por exemplo, uma criança esteja com fome, uma criança esteja triste em algum lugar próximo a você, ou não interessa, porque não tem essa questão da distância. Essa questão da distância, ela é também uma outra ilusão, imaginação, é uma questão de aparência, porque não existe. Então você pode estar tendo alguma reação em você, né? Às vezes achando que a pessoa perto de mim está interferindo contra mim, jogando energia negativa. E às vezes você está sofrendo, entre aspas, sofrendo, e não deixa de ser também um sofrimento, de uma reação de uma pessoa que está a quilômetros de distância de você, e você achando que, assim pensando, né, nossa, o fulano de tal aqui do meu lado tá me jogando energia negativa, tá pensando mal de mim, tá querendo o meu mal, tá planejando contra mim. Você pensando isso da pessoa próxima a você, e a energia que você está sentindo é de alguém que está bem mais distante de você do que você acredita, do que você acha, do que você imagina, né? E você pensando, acreditando, imaginando, né? Que sabe de alguma coisa, né? Que está no controle de alguma coisa, que entende de alguma coisa e que e atacando os outros, culpando os outros, se sentindo perseguido pelos outros. E criando mais problema, porque como eu falei, como tudo interfere em tudo, você está criando isso, está emanando isso, está achando que o outro está jogando energia em você, que o outro está interferindo em você. Você fazendo isso, você vai receber mais do que da vida? Mais pessoas que vão interferir em você, que vão perseguir você, que vão jogar culpa em você, que vão dizer que você é o problema, que você é o erro, que você está errado, e vão te julgar mal também. Então você consegue perceber, consegue ver a dimensão do que eu estou falando? É muito mais amplo, é muito maior, é muito mais complexo do que a gente pensa. Então por que não soltar, né? Solta, entrega, deixa que a vida comande, deixa que a vida vai trazer para você. A vida vai trazer para você as situações, as pessoas, o que precisa ser trabalhado em você. O que você está sofrendo de interferência em você que, por alguma razão, tem um motivo daquilo ali estar te afetando, daquilo ali estar te atacando. Não é por acaso que você está sofrendo, que seu corpo pode estar doendo, alguma parte pode estar com uma dor aqui, uma dor ali. Não é por acaso. Você não tem dimensão do todo, da totalidade, para poder julgar, para poder definir, para poder dizer o que é, para poder falar que esse é o culpado, aquele é o culpado, a causa é essa dessa dor, a causa é aquela. A gente tem algumas tentativas, né, de definir, por exemplo, as minhas emoções com a doença, os meus pensamentos com a doença que eu estou sofrendo ou sentindo, com alguma parte do corpo que está dolorida. A gente faz várias tentativas de entender a realidade, de explicar as coisas, e são todas muito válidas. Como eu já falei aqui em alguns áudios, são todas válidas. Porém, cabe uma humildade de, opa, realmente o meu conhecimento, a minha capacidade vai até aqui. O meu entendimento, o meu intelecto, ele vai até uma certa parte. Até aqui eu consigo entender. Mais que isso, eu preciso soltar. Eu preciso me desprender. Eu preciso entregar, eu preciso confiar. Eu preciso deixar que a vida haja. Eu preciso não querer tomar o controle, tomar o poder. Pensar que eu mando em tudo, eu controlo tudo, eu decido tudo. Que está tudo dependendo só de mim. Não é assim. Não é assim. Se você quer e acredita que é assim, e quer pensar assim, e quer seguir assim, também é um direito seu, né? Só que você não vai além. Você não vai além. Você não vai experimentar o que tem além. E tudo bem, né? Tudo bem. A escolha sua é direito seu,
É uma decisão sua, decisão de cada um. E o que não quer dizer que você não querer olhar para tudo isso, que tudo isso não existe. Tem um exemplo que o professor Hélio Couto dá, que é muito interessante, né? Se você pega um carro e vai na contramão, e você acaba batendo em outro carro, né? Causando um acidente, problema de quem? Problema seu, que não viu a placa que era contramão, ou que não sabia que era contramão. Problema de quem? Problema seu. O que não quer dizer que pelo fato de que você não sabia, as coisas vão mudar. Ou que as coisas serão diferentes porque você não sabia, ou porque você não quer, ou porque você não aceita. Então, querer saber, querer entender como as coisas funcionam, como as coisas são, é viável, é interessante, é viável, até de um ponto de vista egoísta, pensando no próprio bem, pensando no próprio interesse, no próprio bem-estar, no próprio prazer, na própria realização, na própria condição da sua vida, é viável, é interessante. Então pensem nisso tudo que eu falei, né? Mas também eu sempre falo para pensar em tudo que eu falei, mas também não pensem também excessivamente, né? Porque pensar, ficar remoendo, ficar ali, sabe? Tem que ter uma hora que você precisa soltar o pensamento também, observar o pensamento. Pensamento tem uma limitação, o pensamento vai até um certo ponto. A consciência ela é interessante, ela é importante, ela vai até um certo ponto. Depois de um certo ponto, um certo estágio, tem que soltar tudo isso. Eu já falei aqui, já falei em outros áudios. Soltar o pensamento, soltar o sentimento, soltar a emoção, soltar o corpo, soltar a fala, soltar as palavras, soltar a mente, soltar tudo, tudo. Ah, mas eu posso ficar com o corpo, com o corpo etéreo, com o corpo emocional, posso ficar com os chakras, posso ficar com a Kundalini, posso ficar com o terceiro olho, seja lá, né? Esses aparatos, né? Que na minha visão, na minha opinião, até são importantes, né? Essas técnicas, essas realizações que a gente tem, essas experiências que a gente tem aqui no corpo, na matéria, são importantes muitas vezes para lidar com essa realidade. Mas eu posso ficar com tudo isso? Não, não pode. Não pode ficar com tudo isso. Tem que soltar, tem que entregar, tem que devolver. Ainda que você tenha, ainda que faça parte de você momentaneamente, que você utilize essas técnicas, essas ferramentas, esses aparatos, ainda que tudo isso te ajude a conviver na terceira dimensão, que é essa que a gente vive, uma hora você vai ter que entregar, você vai ter que devolver. Pode usar, pode desfrutar, pode aproveitar os sentidos, 5 sentidos, a mente, o corpo, emoções, sentimentos, pensamentos, pode desfrutar de tudo isso, aproveitar os chakras, mas uma hora você vai ter que entregar, você vai ter que devolver, você vai ter que soltar, você vai ter que desprender, porque tudo está emprestado, e emprestado momentaneamente, momentaneamente. Ainda que muita gente acha que essa vida não é boa, que essa vida, né, eu não aceito a vida, não gosto da vida, não concordo com a vida, vou tirar a vida. Só que vê bem, porque você tá preso a uma série de circunstâncias mentais, emocionais. Aí você tira a vida, você acha que você acabou. Você acha que eu vou sumir, eu vou virar nada. Apegado a esse monte de coisas, emoções, pensamentos, sentimentos, você acha que vai desaparecer e que tudo isso aí, agarrado a tudo isso aí, não vai ter problema. Agarrado a esse monte de pensamentos, sentimentos, meu dinheiro, minha mulher, meu filho, minha mãe, meu pai, meu esposo, minha esposa, meu carro, meu iate, meu barco, minha empresa, meu prédio, meu apartamento. Você acha que não vai ter problema? Está agarrado a tudo isso? Preso a tudo isso? Ah, vou tirar a vida que tudo vai resolver.
Então, não é bem assim. Sabemos que não é bem assim. É científico e a gente já sabe disso há muito tempo que a energia não desaparece. E você é feito de quê? Átomos. Átomos é o quê? Lá no fundo. Você pega o átomo, tem a física quântica aí, disseca o átomo, reduz o átomo ao máximo. Lá no fundo tem energia. Vácuo quântico, energia, lá no fundo. E energia não desaparece. Pode pegar um tijolinho e dissecar o tijolinho. No final tem o que? Energia. Pega o seu corpo. Células, órgãos, tecidos, células, moléculas, átomos, prótons, nêutrons, elétrons, quarks, bóson de Higgs. E lá no fim, lá no fundo, tem o que? Tem o vácuo quântico. Pura energia. Que não desaparece. Agora você está aqui, no corpo, apegado a tudo isso, agarrado a tudo isso. As minhas posses, as minhas propriedades, ao meu pensamento, as minhas ideias, né, a minha opinião, como se a sua opinião, né, para o mundo, porque é a sua opinião. A minha razão, né, estou certo. A minha razão. E você lutando contra tudo e todos, brigando contra tudo e todos. E achando que, vou morrer e tudo vai ser resolvido? Vai vir um Messias aqui e vai resolver tudo? E eu posso continuar pintando e bordando, fazendo o que eu bem quero, o que eu bem entendo, que eu não vou ter consequência nenhuma de nada? Porque vão resolver tudo, vão curar tudo? Com você todo impregnado de uma porção de questões mal resolvidas, não olhadas, ou né, vamos fingir que não está acontecendo nada comigo, nada em mim? Vamos fingir, né? Tô com uma dor aqui no ombro, uma dor aqui no peito, uma dor no rim, seja lá em qual órgão for, ou em que situação, em que parte do corpo for. Ah, mas não é nada. Uma dor na perna, mas não é nada. Não está acontecendo nada. Vamos fingir que não é nada, vamos deixar passar batido. Ou vamos lá no fisioterapeuta, né? Aí trata o físico, né? Trata a matéria, trata o físico. E esquecendo da dimensão energética, da dimensão espiritual, das outras dimensões, que eu vou falar em outros áudios. Esquecendo de tudo isso, mas vamos tratar o físico, a matéria. É um resfriado, eu estou resfriado. Essa é uma gripe, é só uma gripe, é um resfriado. É uma dor no peito. Isso aqui é por causa que eu estou com gases. Ou porque eu me movimentei muito, aí está doendo aqui. Esquecendo das dimensões, das outras dimensões. De todo mundo afetando todo mundo. Todo mundo alterando, influenciando todo mundo. Tudo que eu falei até agora. Mas não, né? É só matéria. É só o que eu vejo. Aí eu vou no médico. Vou tratar a parte, né? Porque não trata o todo, o conjunto. Vou tratar o problema aqui no rim. Problema aqui na minha perna, que está doendo. Só a parte. Então vê bem, porque você muitas vezes está limitado a ideias que estão te restringindo. A ver só a matéria, acreditar só na matéria. E muitas vezes nem vê a matéria, o que é pior, né? Tá na matéria, usando a matéria, vivendo a matéria, mas não está vendo, não está percebendo, não está entendendo nada, nem da matéria. Vejam o tamanho do problema, né? O tamanho do distanciamento da realidade, né? O que o Hélio Couto fala aí de entropia psíquica, né? O tamanho da alienação, o tamanho da negação. Então o Hélio Couto também, gente, que eu acabo mencionando muito, é um convite também, é uma proposta também de assim, quer alguém que, na minha opinião, tem um vasto conhecimento, um vasto conteúdo a oferecer, tudo isso que eu falei aqui, ele fala de muita coisa. Então procurem, pesquisem, tem muitos vídeos gratuitos, cursoshelio.couto.com, né? E tem o site, tem o blog, procurem o material dele, que eu admiro muito ele, que eu gosto muito do conteúdo dele, que eu estudo, que eu leio, que eu vejo, que eu assisto. Procurem, se permitam, se deem conhecimento. Se a gente precisa de conhecimento para entender muita coisa, se quer entender, se tem vontade de entender, se deseja entender, vai atrás do conhecimento. Mas o verdadeiro conhecimento, não da enganação, não da fraude,
Não de pegar conhecimento que você não vai usar nunca, não vai aplicar nunca, que não vai servir para nada, que só vai servir para você ficar fazendo papel de bobo, papel de trouxa, para poder ficar agradando os outros, para poder aparecer ser melhor que os outros, parecer ser superior aos outros. Quando na verdade você não é nada disso. Quando na verdade todo mundo é uma coisa só. É uma coisa só, todo mundo está ligado, todo mundo está interferindo, influenciando e ou beneficiando ou prejudicando uns aos outros. Porque não tem dois, só tem um. Só tem um. Então, gente, o que eu tinha para tratar hoje com vocês é isso, né? Às vezes a gente pega um tom um pouquinho mais sério, um pouquinho mais brusco, né? Uma maneira mais brusca de falar. Mas é porque isso já está aí, gente, escancarado, né? Não tem muito o que falar, apesar da gente falar, da gente trazer, isso já está escancarado, já está revelado. Essa situação da matéria, das dimensões, que uns interferem nos outros, já está, sabe? O que tem de estudiosos, o que tem de pessoas de todas as áreas que falam desses assuntos hoje, já era para tudo isso ter sido entendido, resolvido, aplicado, consertado, observado e transcendido. Mas infelizmente não é o que acontece, porque a grande maioria está alheia a tudo isso, não aceita tudo isso e não quer ver e não quer entender, aceitar, perceber tudo isso. E não pensem que não terão consequências, não pensem que não pagarão o preço pelas escolhas ou pelas não escolhas que elas estão fazendo. E que se no momento há essa interferência de tudo com todos, vai chegar um momento em que vai ter uma separação. Porque assim, está sendo aproveitada. Essas pessoas que resistem, que são contra, que não aceitam, estão sendo aproveitadas para um bem maior. Para que outras possam aproveitar essas resistências, aproveitar a não aceitação, para absorver uma série de experiências, oportunidades, aprendizados, para poder aumentar o amor incondicional. Então está sendo aproveitada essas situações em um benefício maior, em benefício de todos. Mesmo a resistência, mesmo o mal, mesmo a violência, tudo isso é aproveitado, visando um bem maior, visando o melhor para o todo. Porém, vai chegar um momento que vai ter essa separação. Né? Os que querem guerra, violência, raiva, briga, constranger uns aos outros, fazer mal ao outro, vêm para um lado. E os que querem paz, prazer, tranquilidade, um trabalho responsável, comprometido, um trabalho de serviço a si, serviço ao outro, amor a si, amor ao outro, felicidade, transparência, sinceridade, honestidade. Aí vão para um lado. Uns para um lado, outros para o outro. E cada um vai ter a colheita daquilo que trabalhou para ter, daquilo que buscou, daquilo que escolheu ter. Então, gente, o que eu queria trazer hoje é isso, né? Vamos prestar atenção no que a gente tem escolhido, no que a gente tem decidido, como que a gente tem interferido nos demais, né? O que a gente tem levado aos demais, o que a gente tem escolhido para nós mesmos, que está influenciando o todo, positivamente ou negativamente. Então, gente, é isso que eu queria trazer hoje. Um abraço para todos e até mais.